Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Amauri, tenho bastante experiência trabalhando especialmente com proteção de dados, no que toca essencialmente às questões associadas à criptografia, gestão de chaves, proteção desses dados de uma forma muito mais próxima do dado, não tanto falando de fronteira, mas sim no dado propriamente dito, de manipulação de sigilo, né, tornando os dados ininteligíveis. Essa é a minha especialidade. Eu gosto muito de compartilhar as informações, então, por favor, entre em contato comigo. Eu tenho todo o prazer do mundo em compartilhar, né? Eu acho que é importante a, trocarmos informações. Eu acho que é só assim a gente consegue evoluir de forma mais saudável e rápida. Por isso, sempre fique à vontade, está aqui meu contato no LinkedIn, me adicione no LinkedIn, me manda um e-mail, eu tenho sempre respondido assim o mais rapidamente possível quanto aos questionamentos. E a ideia de hoje é essencialmente falar como a gente pode encontrar alternativas, né, de acelerar nossos projetos de proteção de dados, algo muito relevante hoje em dia, é um habilitador, né, das novas características do mercado. Hoje, as análises de dados têm que prever, em sua essência, segurança, pois há, de fato, legislação, cobrança dos clientes com relação a como esses dados, de fato, vão ser protegidos para que eles possam ser trabalhados da forma correta. Legislações em torno de proteção de dados é um tema mundial. Se você analisar esse mapa, veja que vários países, estados, enfim, nos Estados Unidos, que é um pouco mais dividida a situação, mas o fato é que são legislações que estão acontecendo, né, tendo uma obrigatoriedade no uso adequado dos dados, essencialmente proteger os dados. Então, esse é um tema que a gente não pode simplesmente ignorar. Vai fazer parte da nossa estratégia, né, com um nível bastante importante. A gente tem que ter essa visão para todo o projeto que a gente vai iniciar. E, especialmente, a gente tem que pensar também nos legados, né? Esses critérios de legislações, resoluções, são válidos para o futuro e para o passado. A gente tem que sempre pensar como a gente vai solucionar as questões de privacidade de dados, as questões de manipulação de dados, de forma ética, de forma protegida contra atacantes externos, que esse é o grande desafio. As invasões hoje passam a ser uma epidemia. Então, e vai piorar, porque o roubo de dados é extremamente lucrativo e muito difícil de você conseguir fazer um rastreamento, fazer realmente uma apreensão. Hoje, um ativo físico é, em teoria, muito mais rastreável do que um ativo lógico. E, sobretudo, a capacidade dos atacantes hoje em dia de fazerem ataques a partir de regiões onde não há legislação específica ou não há nem como fazer qualquer tipo de incursão para prender, para fazer qualquer tipo de penalidade nesses lugares. Então a gente tem que ficar muito atento e isso vai ser algo que daqui já na verdade, algo que a gente tem que tomar cuidado, essencialmente já, mas no futuro isso vai ser algo realmente muito, muito, muito complicado. E nós vamos pensar num futuro sempre começando atitudes, né, e conhecimento agora. Né? Então, por isso que a gente está aqui hoje, para explicar um pouquinho dessas ferramentas que podem ser usadas. Lógico que eu estou aqui representando
uma empresa, mas a minha característica é realmente prover o que eu conheço, o que eu já vivenciei, o que eu venho vivenciando nas empresas. Então, mais uma vez, podem contar comigo para tirar qualquer dúvida. A ideia é realmente compartilhar e trazer proteção aos dados das pessoas no máximo que a gente conseguir. Falando de privacidade de dados, sempre aparecem os requisitos técnicos essenciais. Como você está protegendo os meus dados? Como você faz sua trilha de auditoria? Os registros de atividade e processamento de dados, notificação de violação de dados, prevenção de vazamento de dados. Esses são itens que sempre aparecem nessas legislações. E como, de fato, você está usando os dados? Você pediu o consentimento do uso desses dados? Você está anonimizando esses dados? Há mascaramento de dados? Como funciona o direito de ser esquecido? Então, são elementos essenciais nessas leis gerais de proteção de dados, aqui no Brasil, LGPD. São pontos que a gente tem que sempre observar. Nós não vou dizer que é um ponto fácil, né, especialmente se tratando de aplicações legadas, mas a gente tem que endereçar esses quesitos, endereçar esses problemas e enfrentar. Como faço isso em aplicações que já estão distribuídas, em bases de dados consolidadas, com N ferramentas plugadas? Como eu faço isso pensando numa análise de dados? Como eu sigo minha vida analisando meus dados, se os dados essencialmente vão estar de alguma forma protegidos ou desabilitados de serem acessados? Como podemos fazer as análises e como podemos fazer de fato com que as empresas tenham benefícios sobre essas análises? E aí que são os questionamentos mais importantes para o nosso grupo. Vamos falar um pouquinho então sobre criptografia, anonimização, mas o tema mais importante que eu gosto de elucidar e falar é que essas resoluções, legislações são sempre muito fortes, né? E especialmente tratam do controle de acesso aos dados. E aí, falando um pouquinho desse tema, controle de acesso aos dados, obviamente, estamos falando de proteção desses dados. Então, como é que se pode fazer isso? Obviamente, existem várias formas, autenticações, senhas, mas eu vou atacar dois pontos na nossa agenda hoje, que é criptografia, anonimização, né? E como criar modelos que realmente façam controles, né, de acesso aos dados, que esse é o ponto fundamental para ter proteção aos dados. Afinal, pessoas autorizadas e devidamente autenticadas deveriam acessar os dados. Mas como ter isso de forma eficiente e evitar que indivíduos ou atacantes acessem de fato os dados? Ou mais, como eu adequo as aplicações legadas sem alterações para que tenha o controle de acesso aos dados de forma identificada e que a cada usuário com o perfil adequado acesse seu dado de forma adequada. Então, não tem por que um atendente acessar dados sigilosos muitas vezes.
E as aplicações já estão formatadas nesse sentido. Como a gente pode trabalhar com isso? Então, falando de controle de acesso, a gente busca sempre pensar em autenticação forte, senha forte, token OTP, token PKI, certificado digital, enfim, N mecanismos que existem de autenticação forte, biometria, enfim. Porém, analisando o NIST, você vai encontrar que uma ferramenta muito potente de acesso, de controle de acesso aos dados, é a criptografia. Por que isso? Porque se alguém roubar um arquivo de base de dados, roubar uma máquina virtual, que seja, se esses arquivos estiverem cifrados e o atacante, óbvio, não tem a chave, é a única forma de controlar o acesso aos dados, porque ao roubar um arquivo, qualquer outro elemento desses de autenticação passa a ser ineficiente, ineficaz. Por isso que a legislação fala o seguinte, aí eu extraio o texto do próprio capítulo 7 da LGPD, da segurança e das boas práticas, onde aí o inciso número 3, no juízo de gravidade do incidente será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los. Ora, o que quer dizer inteligível? Se você procurar no Google o que quer dizer a palavra criptografia, você vai encontrar que é um estudo para tornar as informações ininteligíveis. Então, criptografia é uma ferramenta muito importante para controle de acesso aos dados. Ok? Nós temos que ter isso como premissa. Não adianta criar muitas questões de bloqueio em torno. Óbvio que isso faz parte da estratégia também, mas de fato, para você ter uma estratégia mais completa, mais eficaz, tem que pensar em criptografia dos dados at rest, ou seja, no repouso enquanto estiver no disco, em trânsito e na memória. Essa é a estratégia, esse é o nosso objetivo. Às vezes há barreiras para fazer isso, sem dúvida. Não estamos tratando aqui simplesmente de ideias. A gente tem que pensar que são aplicações factíveis, porém existem algumas barreiras. A gente tem que transpor essas barreiras. Falando então de criptografia, a gente começa a trilhar um contexto de anonimização de dados, ou pseudo-anonimização de dados, melhor dizendo. Criptografia pode ser uma ferramenta para anonimizar e também para pseudo-anonimizar. Existem técnicas para isso. Ok? Quando elementos de anonimização são empregados nos projetos de bases de dados, obviamente, se a gente está falando de um indivíduo, esse dado anonimizado passa a ser fora de escopo. Porque se meu dado ali não tem como relacionar ao indivíduo, então esse dado está fora de escopo de proteção. Esse dado provavelmente não é válido. Serve essencialmente para fazer análises, serve essencialmente para fazer projetos onde de fato não se trabalhe com dado. Mas em algum momento esse dado vai ter que ser relacionado a uma pessoa. E como a gente projeta isso? Como a gente protege isso? É isso que a gente vem trazer aqui e é a proposta de discussão que depois a gente pode ter. O tema essencial que vivemos hoje é as questões associadas à cloud, a infraestruturas, onde os dados estão localizados. Óbvio que aqui não dá tempo de falar de todos os temas, de falar de dados não estruturados, estruturados, enfim. Existe uma grande discussão em torno disso, mas eu trago aqui alguns pontos importantes que
são essenciais no nosso cotidiano. Cloud é algo que todo mundo já está adotando de alguma forma, ou está muito próximo de adoção, já está em planejamento. Então é importante entender uma matriz de responsabilidade. O que é de fato um desafio para o cliente e o que é o desafio e o que os provedores de serviço vão resolver. Muita gente confia nesses provedores de serviço. A integridade do dado, o sigilo do dado e a proteção do dado. Só que isso muitas vezes pode ser um grande problema. Um erro. Porque veja só o que a AWS diz sobre responsabilidade sobre o dado. A AWS vai garantir a funcionalidade do software, a computação, a guarda, a base de dados, a rede, a disponibilidade, a ponte entre localizações e as regiões onde estão rodando essa infraestrutura. Mas eles não têm qualquer tipo de responsabilidade sobre dados de cliente, plataformas, aplicações, identidades, acesso, gestão de acesso, sistemas operacionais, firewall, configuração, criptografia, integridade de dados, autenticação. Eles não se responsabilizam por isso. Então é um erro pensar que simplesmente estando na nuvem, habilitando uma criptografia ou recursos nativos ali, vocês estão garantidos. Então é algo que a gente tem que ter em mente. Isso aqui é extraído do próprio AWS, gente. Vocês podem fazer o Google e abstrair esses dados que eu estou mostrando aqui. Então a gente tem que ter isso como premissa para os nossos projetos. Mas, Fernando, isso é um problema do pessoal de segurança lá da empresa. Se você pensa assim, tem que se adequar aos pensamentos, porque hoje em dia as questões de segurança faz parte da cultura geral da empresa. Se o pessoal de segurança não viu isso, ou o pessoal de infraestrutura não viu isso, cabe a gente alertar. Hoje a segurança é fim a fim. Vai do CEO da empresa a todos os colaboradores. A gente tem que ter isso como premissa, é o nosso primeiro bullet que a gente tem que ter nos nossos projetos. Isso é seguro? Será que eu posso dar esse passo? Então é isso que a gente vem conversar aqui, mais uma vez, mostrar como a gente pode ajudar. Bom, falando de tudo isso, e agora? Né? Como a gente pode ter uma estratégia? Como a gente pode apresentar soluções que já estão prontas no mercado que acelerem essa proteção no dado? E eu vou falar aqui um pouquinho da solução SecuPy e Fornetics. São soluções complementares, faz parte da estratégia, onde a gente pode montar e apresentar para as nossas empresas uma forma adequada de proteção ao dado na camada de dado. Mais uma vez, existem outras partes de projetos que devem ser analisados, complementares a esse, mas é algo que a gente vai mostrar como proteger o dado, como anonimizar o dado, como criptografar esse dado preservando um formato. O que faz nossa tecnologia de fato, então? E aonde a gente contribui com o desafio da LGPD? A gente pode fazer descoberta de dado, a gente pode
observar o comportamento dos usuários que acessam os dados e dos dados. A gente pode trazer monitoramento e auditoria aos dados. A gente pode trazer consentimento dinâmico, o controle a esse consentimento do uso dos dados. A gente pode trazer mascaramento dinâmico dos dados, seja ele durante o transporte dos dados ou até mesmo dados protegidos em repouso. Nós podemos também trazer ferramentas para fazer o soft e hard deletion. O que é isso? Eu posso ter a capacidade do direito de esquecimento do dado. São desafios que estão na LGPD. E é isso que a gente vai mostrar como nós vamos fazer. Então, eu mostrei, de fato, um problema que as empresas têm, que os projetos vão ter, e que está realmente associado ao nosso mundo, né, de trabalho, de análise de dados. E agora eu vou propor o que a nossa ferramenta faz, o que a nossa ferramenta pode ajudar nos projetos, como a gente acelera os projetos, e depois como nós vamos implementar isso. Falando então da LGPD, a gente consegue segurança e processamento de dados, criptografia, anonimização, pseudonimização, direito de ser informado, condições de consentimento de menores, recusa e consentimento do uso dos dados, direito de exclusão, direito à portabilidade de dados, direito de se opor ao processamento de dados pessoais, essencialmente o direito de acesso a esses dados. Isso são elementos que são extremamente importantes para a LGPD. Além desse controle, a gente vai conseguir ter respostas adequadas aos auditores, enfim, como a gente faz a governança desses dados protegidos. Quais são os registros associados a um eventual ataque? Como eu, de fato, protegi esse dado para ter uma resposta a esses auditores? Onde estão os meus segredos? Onde estão minhas chaves criptográficas? Se eu estou protegendo o dado, vou ser auditado e eu preciso ter uma resposta adequada. Sobretudo, eu também não posso dizer para a empresa que é algo extremamente complexo que eu vou inviabilizar todos os sistemas. Como ter uma estratégia para que não impacte nas aplicações? Eu tenho que fazer tudo isso e também tenho que garantir que as aplicações vão funcionar. É um desafio. E é isso que a gente vai mostrar como a gente pode ajudar. Segurança e rapidez da empresa. Óbvio que falar de proteção de dados implica impacto nas aplicações, impacto nos negócios, investimentos, timing. A legislação já está em vigor. Como a gente pode estar preparado para agosto de 2021, quando a lei de fato vai começar a penalizar as empresas? Embora isso já seja realidade, né? O Ministério Público está aí, a gente já vê notícias, né? Em outros países a gente sabe que também é algo que começou de fato a ser bem distribuídas as proteções nos dados de fato dentro das empresas quando começou a aplicação de penalidades. Acho que a gente tem esse tipo de comportamento, mas é algo que vai acontecer essencialmente em 2020, 2021, 2022. Vai acontecer, sem escapatória. E como eu faço isso de uma forma que eu possa acelerar? É aí que a gente entra, a Secupy e a Fornetics.
né? É uma solução completa para esses desafios de privacidade de dados. A gente consegue fazer implementações rápidas, escalonáveis, sem alterações de código. Que esse é um grande desafio. Como eu mexo nas aplicações? Vou fazer tudo pela base de dados? Quais os impactos de performance que eu vou ter na minha base de dados? São itens extremamente relevantes. A gente não pode discriminar esses itens. Nós somos especialistas nisso. Ok? Proteção das chaves de criptografia, gestão de chaves, KMS. Hold your key, bring your own key. Plataformas em nuvem, plataformas on-premise. APIs dedicadas à criptografia com preservação de formato de dados para não quebrar as estruturas de dados. A gente provê isso, são tecnologias que vão te acelerar no processo de adoção de proteção no dado de fato. E é uma ferramenta que vai ser compartilhada pelo DPO. O DPO vai ter visibilidade disso. Uma equipe de segurança, que é algo mais específico, controla o uso da chave criptografia, tem mais o conhecimento, a rotação, a emissão de novos certificados digitais, o controle das credenciais de acesso e a gestão dos dados, formatação, enfim. O DPO vai ter uma plataforma bem completa de gestão. Reforçando então a mensagem, a gente está aqui para apresentar soluções que viabilizam a proteção no dado de forma rápida. Tudo isso que a gente está falando, você pode desenvolver, enfim, lógico que existe uma expertise por trás disso, você pode implementar soluções caseiras de criptografia, por exemplo, somar a letra, né? Onde é A fica B, onde é C fica D, e aí sim vai. Mas será que esses elementos vão ser seguros? Será que vai ter um esforço desnecessário para fazer isso? Como é que está o backlog dos teus projetos? Então, essa parte é um tema sério, segurança é um tema sério. A gente tem que ter isso como premissa nos nossos projetos. Como a gente faz isso, tirando a responsabilidade do acesso ao dado do DBA, por exemplo? Como garantir que atacantes não roubem as credenciais do DBA e cometem uma fraude? Como a gente faz a governança dos dados, especialmente dos segredos que protegem esses dados? Dados abertos disponíveis em ClearText são ouro. Se você protege e criptografa esses dados, não valem nada. Nada, nada, nada. Mas o que passa a valer agora é o que protege esses dados criptografados, que são as chaves. A gente tem que ter controle sobre isso. A gente provê esforço muito baixo de integração. A gente quer que os projetos aconteçam de forma muito rápida. Essa é a essência da nossa solução. E isso pode prevalecer para soluções legadas, essencialmente aquelas que a gente não consegue mexer, e também para as novas implementações. Aqui é uma estratégia completa que a gente vai prover. A nossa oferta, essencialmente, fala de uma solução abrangente de privacidade de dados e de conformidade. A gente prevê, de forma transparente para as aplicações, a exclusão lógica, a pseudo-anonimização. A gente consegue fazer controles de consentimentos de forma dinâmica, através dos nossos managers. Eu consigo formatar o tipo de dado
que uma aplicação vai poder ver, relatórios, soluções de auditoria, soluções de front-end, eu posso mascarar o dado que o usuário vai visualizar. Posso preservar um BIN de um cartão de crédito. Posso simplesmente adotar uma criptografia contextualizada, num formato específico. São capacidades difíceis de serem implementadas de forma segura. Eu já vi aplicações de gente que colocou o cartão de crédito, botou um asteriscozinho na apresentação só da aplicação. Mas todo dado está trafegando lá, desde a base de dados, toda a infraestrutura da empresa, tudo aberto. Óbvio que não adiantou nada. Então, são aplicações bobas, muitas vezes fáceis de serem quebradas, que as pessoas estão fazendo muitas vezes. A gente tem que tomar cuidado com isso. Existem soluções de mercado muito mais robustas. A gente tem que entender que a análise de criptografia, análise de proteção no dado propriamente dito, é algo que vem sendo estudado há muitos anos. Tanto para fazer quanto para desfazer isso. Então tem que tomar muito cuidado, né, em como implementar e como fazer. Então, essencialmente, a gente cuida desse tráfego do dado protegido, desde a base de dados até a memória do servidor. É isso que a gente está trabalhando. Baseado em políticas adequadas, cada usuário pode ter uma política atribuída a ele, ou a um grupo de usuários. Usuários, por exemplo, telemarketing. Grupo telemarketing não vê dados de cartão, não vê dados pessoais importantes. E já auditores, ferramentas, aplicações específicas podem trabalhar e usar o dado de forma em claro. Com isso, você vai criar um ecossistema protegido. Só que como implementar isso de forma rápida, eficaz? A gente traz, sobretudo, com a tecnologia, a governança sobre a privacidade dos dados. Como a gente pode ter ferramentas onde há as medidas adotadas para a proteção dos dados? Como a gente comprova isso, essencialmente? E de forma rápida. No futuro, aliás, diria até no presente, a demonstração do que a gente está fazendo é extremamente importante nesse quesito de segurança. Nós temos que ter as ferramentas, obviamente, de proteção, mas especialmente mostrá-las, porque isso vai estar dentro de contratos. Nós vamos ter que ter ferramentas que as empresas vão ter que visualizar de forma clara como isso está sendo feito. Não adianta ter joguinho da velha, de coisinha. Isso não vai adiantar muito, porque a gente vai ter que, sobretudo, mostrar, e a nossa ferramenta é capaz de trazer esses elementos para expor para os nossos clientes, expor para a nossa empresa, expor para os auditores. E mais do que tudo, são ferramentas de mensuração. A gente está, quem consegue gerenciar, consegue ter governança, consegue melhorar aquilo sempre. Poxa, quais são as aplicações que estão consumindo determinados dados? Quais são os usuários que consomem determinado tipo de dado? Isso acoplado a um CIEM, você consegue ter uma inteligência sobre a manipulação. Consegue ter estruturas onde há, de fato, elementos que promovam o melhoramento das estruturas de dados. São efeitos colaterais de uma governança adequada.
Se você não tiver proteção no dado, e esse dado começar a se espalhar, começar a ter uma... É muito difícil você ter precisão nos projetos. Então a gente sabe que isso é um desafio do cotidiano. Controlando de forma mais adequada, você vai ter essa visibilidade. É o efeito colateral da governança e da proteção no dado. Como funciona, essencialmente, a solução? Nós temos os usuários, de fato, nós temos as aplicações e nós temos as bases de dados. Nós conseguimos fazer com que a criptografia aconteça, ou o mascaramento aconteça, ou o controle de acesso, que é o que a gente tem como mais importante, aconteça de forma transparente para suas aplicações. É esse que é o nosso objetivo. Nós queremos deixar isso o mais fácil possível. Só que sem colocar elementos que perturbem, por exemplo, sem escutas de rede, sem instalar agentes na própria base de dados, que pode trazer problemas de performance. Você pode colocar, inserir views específicas nas bases, né? Mas será que isso não vai romper a minha estrutura? É aí que é o ponto que a gente vai explicar hoje, que é tão importante. Óbvio que a gente quer proteger os dados, mas preservando as características do meio ambiente. Como a gente faz a integração e como a gente permite que o trabalho continue, sempre pensando em transparência, sempre pensando em soluções que preservem o trabalho legado e que preservem a estrutura como a empresa hoje está montada. Então a gente tem ferramentas que disponibiliza, mesmo o dado cifrado na base de dados, e a gente tem integrações com os principais players, né? E com características bem agnósticas, inclusive a base de dados, tipo de base de dados, onde a gente consegue manipular drivers, enfim, para que ferramentas como Tableau, enfim, outras de análise, possam trabalhar de forma transparente, preservando as características desses trabalhos, mas garantindo que as políticas de privacidade de dados estejam aplicadas. É isso que a gente vem trazer. Preservação do ambiente, mas protegendo. Como funciona, então, uma estrutura de proteção para Big Data? A ideia é essencialmente o quê? Você tem as ferramentas onde há transformação de dado, os ETLs, enfim, soluções onde a criptografia pode ocorrer quando há uma movimentação no dado, ou na própria estrutura de dado nativa, passando por uma ferramenta de transformação, e aí a gente pode ter uma integração, e disponibilizando uma interface para as análises ocorrerem de forma adequadas para os usuários autorizados. Essa é a nossa infraestrutura. Esse é o nosso projeto. E como fazer, então, o processo reverso de mascaramento de dados para as aplicações que hoje, eventualmente, têm dados desprotegidos e que passam a ser visualizados de forma protegida? Porque existem impactos, mais uma vez. Os nossos projetos pensam, né, onde são elementos mais importantes, da preservação sempre da estrutura funcionando.
Como eu faço, então, um projeto onde meu dado cifrado na base de dados passa a ser trabalhado de forma onde só o indivíduo autorizado consegue abrir ou não, que esse é um grande desafio, diga-se de passagem, porque muitas aplicações usam conexões de base de dados genéricas. Não dá para saber que usuário que tem que abrir ou não o dado. Muito difícil de fazer isso. A gente consegue fazer isso com uma granularidade bem específica, bem profunda, a nível de coluna. Então, como a gente faz essa transparência de proteção para as aplicações legadas? Como os usuários vão poder ver esse dado trabalhado ou até mesmo anonimizado, inclusive com geração de CPFs válidos, soluções para o Brasil, adaptadas ao Brasil. A gente consegue ter esse tipo de proposta. Aqui um exemplo de como funcionaria uma estrutura, né, em CSV, né, com preservação de formato, né, e também aí associando os direitos aí de exclusão de dados, né. Então a gente consegue fazer a manipulação. Numa demo específica da nossa solução, você vai conseguir ver estruturas como essa, um CSV, enfim, com uma criptografia aplicada, preservando o formato, né, de um lado, lado esquerdo, e do outro lado, enfim, o dado sem estar cifrado, né, disponível para o usuário autorizado. Pensando então nas estruturas de nuvem e no anonimato, né, e também na proteção do dado propriamente dito, a gente pode criar, né, a ferramenta on-prem para fazer as manipulações de gestão, o dado armazenado nas estruturas de nuvem e do outro lado as aplicações através dos nossos drivers, podendo acessar esses dados e habilitando os recursos que a gente precisa de manipulação e análise de dados, porém de forma segura. A gente pode criar estruturas anonimizadas, pseudo-anonimizadas e, sobretudo, com proteção, com as camadas adequadas de gestão de segurança. Não adianta fazer isso simplesmente sem ter as políticas de gestão de chaves criptográficas, por exemplo, discriminadas. A gente tem que ter isso em mente. Depois, como eu vou trocar essas chaves de criptografia? Como é que eu vou automatizar a emissão de certificados digitais, que são as credenciais, que é o que o produto da Fornetic faz? Então, a gente tem que pensar nesses pontos que são extremamente importantes, perdão. Como funciona a integração transparente? Acho que agora chega um momento a gente começa a aterrissar no como funciona. A gente falou do problema, falamos da solução, agora como funciona? Como funciona a integração? Então nós temos de fato uma solução onde você não precisa modificar os seus códigos. Nós instalamos drivers específicos e fazemos hooks, né? Enfim, tem uma estratégia, que é o segredo da empresa, inclusive, né? De como é feita essa integração, para que a gente consiga manipular, né, as requisições de dados, né, e, enfim, para implementar a segurança e as políticas de uso. E todas as ferramentas, né, que a gente consegue ter de manipulação e gestão de acesso tanto às bases de dados quanto aos dados propriamente ditos. A gente tem ferramentas, por exemplo, de controle de acesso a esses dados e também, por exemplo, de como fazer pesquisas de dados cifrados. Sim, a gente consegue fazer isso de forma transparente para as aplicações. Isso, de fato, é extremamente importante, essencialmente por causa de performance. Mudando um pouquinho de assunto, vamos entrar aqui talvez num elemento mais de segurança, que é o KMS, Key Management System. O que é isso? Falando sempre de proteção no dado, quando você vai criptografar,
vai gerar chaves criptográficas. É essencial isso. Escolher o algoritmo é extremamente importante, mas uma vez você não pode pegar um algoritmo fraco de ser quebrado. E também não pode descuidar da chave, porque senão você pode usar uma chave fácil de ser quebrada ou ela está disponível para todo mundo, que é esse o grande desafio. Existe hoje soluções de Transparent Data Encryption, TDE, nas bases de dados, que elas colocam a chave na própria base de dados. Isso é um erro. Porque se a pessoa roubar o arquivo da base, roubar a chave junto. E aí consegue abrir. Existem N ferramentas para fazer isso. As chaves também não podem estar fixas nas aplicações. Porque se elas estiverem fixas nas aplicações, é o mesmo problema. O cara rouba a aplicação e a base. E aí abre tudo. Então, para isso é que serve um KMS. Para você fazer a gestão dessa chave. Óbvio, se for 2 aplicações, talvez o KMS seja demais. Mas quando você tem centenas, dezenas de aplicações, como que você faz essa gestão? Como você renova essas chaves? Chaves não podem durar para sempre. Quanto mais você rotacionar essa chave, mais segura é a aplicação. O poder computacional hoje está crescendo de forma absurda. Tem criptografia quântica, tem outras coisas que a gente tem que pensar. Então, ter uma gestão adequada dessas chaves é extremamente importante para os negócios. Nós não podemos deixar a chave debaixo do tapete ou deixar espetada lá na porta. Não adianta fechar a porta se fizer isso. Tem que fazer parte da nossa estratégia. Como é um KMS, geralmente? Ele pode ser uma appliance virtual, ele pode ser em nuvem, ou ele pode ser físico. São soluções onde há vários níveis de proteção a essa chave criptográfica. Tá? Ele é desenhado para proteger, para ser um cofre de chaves criptográficas. A gente vê muito cofre de senha, né? No nosso caso aqui é um cofre de chaves criptográficas. Então, e ele, aí no caso da Fornetics, ele é desenhado inclusive para automatizar, que esse é um grande desafio, porque quando você implementa a chave criptográfica, você tem que automatizar os processos, senão fica uma loucura a gestão das chaves. E o DPO, ou as pessoas de segurança de informação, tem que ter um painel para administrar isso de forma centralizada, porque senão fica muito difícil se formar silos dentro da empresa de criptografia. Como é que ele faz a gestão disso? Onde está? As pessoas saem, né? Manda um e-mail com chave de criptografia. Quem nunca viu um certificado expirar? Quem nunca viu gente colocar chaves numa pasta de rede, num Excel? Quem nunca viu gente mandar arquivos de certificado digital, por exemplo, PFX, P12, com chaves privadas dentro por e-mail? Isso é um erro. Para isso que serve o HSM. A gente resolve esse tipo de problema. O que é esse tal de Bring Your Own Key, Hold Your Own Key? Que todo mundo está falando, que a Microsoft fala, que a AWS fala. Eu vou trazer aqui o CEO da própria Microsoft falando que um pouco como esses assuntos são relacionados. Então, a Microsoft está numa pegada, e a gente sabe que isso é natural, todas as empresas devem estar, de transparência e segurança. Né? As ferramentas têm que ser protegidas e tem que ter proteção para os clientes. Isso é diretriz de qualquer empresa hoje em dia. E a gente tem que estar alinhado a isso. E o que diz essa matriz da Microsoft, né, com relação à criptografia? Há vários pontos. E sempre aparece criptografia. Sempre aparece criptografia. Tá? E eu vou destacar um aqui que parece... Fernando, eu não uso cloud. Né? Mais ou menos, tá? Acho que todas as empresas quase todas estão usando o Office 365. Olha o que é dito pela própria Microsoft com relação à criptografia. E mais do que isso, olha o que eles falam sobre a chave estar na posse do cliente.
Não adianta eu ter uma infraestrutura toda criptografada na nuvem se a minha chave está nessa infraestrutura. Ou ela está desprotegida dentro dessa estrutura, melhor dizendo. Os clientes hoje podem ter a chave consigo e aí manipular de forma adequada. Mais uma vez, dado cifrado não vale nada, dado aberto é que vale. E o que protege esse segredo é extremamente importante. Então, ter isso nas nossas mãos permite uma estratégia eficiente. Então, é aí que está, então, o famoso Bring Your Own Key, Hold Your Own Key. Quer dizer o seguinte, o cliente pode levar a sua chave de criptografia ou o cliente pode ficar com essa chave o tempo todo. Mas, óbvio, prevendo soluções onde há disponibilidade dessa chave. Essa chave tem que estar disponível, porém controlada. Esse é o grande quesito. Esse é o grande ponto. Essas são informações da Microsoft, mas a AWS tem o mesmo quesito. Como funciona uma outra metodologia de integração? No caso dos cofres de chaves, os vaults, né? No caso do Vault Core, que é o produto da Fornetics, que é um cofre de chaves, você pode acessar diretamente também através das suas aplicações ou da própria base de dados através de chamadas REST APIs usando JSON. O protocolo que a gente usa é um protocolo padrão de mercado chamado CAMIP, que quer dizer Key Management Interoperability Protocol, que é justamente um protocolo de interoperabilidade de chaves. E você pode acessar isso diretamente. Você pode implementar essas chamadas de criptografia diretamente do seu código, diretamente da sua base de dados. E isso é algo que a gente tem que prever, muitas vezes, principalmente nas aplicações daqui para frente. Tem que ter lá, antes de você fazer a inserção do dado, criptografo. Na hora de fazer a leitura, de criptografo, se for o caso. Você pode implementar isso dentro dos seus códigos. Óbvio que isso dá bastante trabalho. E existem outras ferramentas que viabilizam e automatizam esse processo. Mas não são restritivas, você pode fazer isso. Como é que funciona, então, a gente pensando assim, o futuro, o presente e o passado? Como a gente tem uma estratégia completa de integração, de proteção no dado, propriamente dito, usando soluções via acesso direto, via API, e usando Transparent Data Encryption, seja ela na camada da aplicação, seja ela na camada da base de dados, usando a criptografia das próprias bases. Então, falando um pouquinho dessa estrutura, dessa estratégia completa, eu tenho as aplicações, pode ser qualquer tipo de aplicação, acessando minhas bases de dados. Eu implemento a segurança agora com o Data Manager da SecurePy, onde eu vou controlar os usuários dessas bases de dados, quem pode fazer o quê e como, qual o formato, quais são as aplicações que podem acessar essas bases. Então, eu consigo criar a primeira camada de controle de acesso a essas bases. Consigo, inclusive, já criar as políticas de visualização dos dados, as políticas de consentimento e de controle dos dados propriamente dito. Implemento a criptografia, a proteção do dado em repouso. Posso implementar soluções do tipo Transparent Data Encryption da Oracle, da SQL, do MySQL, do Mongo, IBM DB2, quase todas as bases já possuem criptografia. Porém, ela vem com vários tipos de desafios. O primeiro deles é onde armazena a chave, o segundo deles, performance, e essencialmente licenciamento. Lembra-se que tem legados, difícil atualizar essas bases de dados para
soluções mais recentes, muitas vezes, e que possam impactar nas aplicações. Então, você pode implementar esse quesito usando, obviamente, a chave armazenada fora da base, fora da aplicação, que esse é a proposta de segurança. Usando o Vault Core como um cofre de chave, tendo o seu holder key. Acoplando isso a um monitoramento adequado, a inteligência, a respostas a incidentes, de forma adequada. Pensando numa análise futura, pensando numa análise para o negócio. Posso integrar direto das aplicações, via JSON, com as chaves armazenadas em locais corretos. O processamento ele pode acontecer no Vault Core ou pode acontecer na camada da aplicação. Opção isso. Óbvio que quando se ocorre a criptografia dentro do Vault Core, há uma manipulação de dados até chegar no Vault Core. Óbvio que tudo isso é criptografado, protegido, mas há um impacto de performance quando você aplica assim. Essencialmente, a aplicação deve ocorrer na camada de aplicação para você aumentar a performance e a granularidade do tipo de usuário, ou o usuário propriamente dito. Quando a criptografia ocorre na camada da base de dados, há problemas de performance, tem que tomar cuidado, porque escalando as aplicações de conexão, né, nessa base, elas podem consumir muito recurso da base. E você pode implementar o Smart Protection. Colocar uma solução transparente na camada de aplicação que você vai ganhar performance, escalabilidade e tratamento inteligente dos dados para aplicações legadas e futuras. Esse é um caminho, uma estratégia que a gente propõe de proteção no dado propriamente dito. Então, falando do problema, falamos da solução, falamos de como implementar a solução. Né? A gente tem um problema resolvido, né? Que vai funcionar para multi-cloud, para VMs, pode proteger máquina virtual, criptografar máquina virtual. Enfim, existem várias características que a gente pode usar. Vai funcionar para nossas estruturas de dados. Pode ser usado para IoT, para sistemas de pagamento. A gente faz criptografia para cartão de crédito, para operações financeiras. Faz criptografia e armazenamento de chaves, por exemplo, para dispositivos IoT. Você pode colocar dentro do Vault Core, de forma protegida, até 600 milhões de chaves. E isso pode ser escalável. Então, no final, o que a gente está falando aqui? De uma estratégia de gestão e de criptografia de dados, uma estratégia de controle de dados, de acesso aos dados. Com eficiência, porque quando você tem governança, quando você tem o controle, você vai ser eficiente, você pode automatizar os processos, reduzir os escopos dentro da sua infraestrutura de gestão, de auditoria, para evitar esses custos desnecessários, e são extremamente caros. Com ferramentas você pode reduzir esse problema, não tendo mais as equipes de segurança tendo que manipular, ficar jogando chavinha para cá, para lá, ficando controlando a expiração disso. Você pode ter uma redução de custo extremamente importante com a nossa ferramenta. O custo de proteção do dado pode ser muito alto para a empresa. Essencialmente, você vai ter custódia, que é algo muito importante numa eventualidade. Mostrar. Isso vale muito a pena. Isso tem um retorno de investimento muito importante. Bom, chegamos ao fim, espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Por favor, entre em contato comigo e se protejam, tenham uma excelente
jornada aí de proteção de dados.